Feminino, ele não é apenas uma preocupação da campanha do Flávio Bolsonaro, como a gente disse aqui. Todos os pré-candidatos, eles sabem que sem elas não tem vitória garantida. Primeiro, por uma questão prática. Como o Bus acabou de dizer, as mulheres representam 52,2% do eleitorado brasileiro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, há mais mulheres do que homens votando. E há também a questão contrária. Elas têm uma representação mínima no Congresso. Por exemplo, apenas 18,8% das cadeiras da Câmara dos Deputados são ocupadas por mulheres. O Metrópolis trouxe hoje como um dos principais pré-candidatos, todos os homens, estão trabalhando para conquistar o voto feminino nessas suas campanhas. E a gente vai analisar isso com a cientista política Carolina Roeder. Carolina, muito boa tarde. Começo te questionando em relação a essa tática da campanha do Flávio Bolsonaro de colocar a esposa dele, né, colocar ela sobre os holofotes na tentativa de conquistar esse voto feminino, esse grupo que tem demonstrado aí relutância no voto no filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como você avalia essa tática de Flávio? Bom, boa tarde, Rafael e todo mundo que está nos ouvindo. Bom, essa tática, a campanha do Flávio Bolsonaro, eles estão adotando porque há hoje, né, desde 2022, isso começou um pouco em 2018, uma mudança no voto do brasileiro, e se intensificou em 2022, que é uma clivagem de gênero no voto do eleitorado. Então, há uma diferença hoje de como as mulheres e os homens votam. Os homens estão dando mais votos ao Bolsonaro, e isso ficou muito claro em 2022, e as mulheres ao campo progressista. Não necessariamente que todas as mulheres, né, que a maioria das mulheres sejam petistas ou lulistas, mas que elas estão votando, estão tendo um voto mais progressista. Isso não só no Brasil, em outros países também, né? Então, a gente viu a pesquisa depois, logo depois do vídeo, né, da Michele Bolsonaro e essa rusga entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, a gente viu a pesquisa da Atlas que pegou justamente ali depois, né, imediatamente depois dessa situação, e a gente já viu ali uma diferença. Na pesquisa da Quest, que veio antes, em junho também, já tinha esse gap aí de gênero na intenção de voto. Então, a gente viu isso muito claro em 2022, né, no resultado eleitoral, isso com os dados do ESEB, né, o Jairo Nicolau apresenta esses dados no último livro dele, publicado agora recentemente, O País Dividido, e esse ano, provavelmente, as mulheres também vão ter um voto diferente dos homens. Então, por isso que o Flávio Bolsonaro está fazendo essa corrida, né, atrás do voto feminino, mas como vocês bem estavam colocando, não é necessariamente só nesse momento, né, que importa. As mulheres, enfim, acompanham também no cotidiano, né, como esses políticos tratam as mulheres, né. Então, enfim, tem um limite também essa estratégia, né. No caso, vou também te perguntar em relação ao posicionamento da primeira-dama Janja. Como eu disse um pouco agora com o Bus, né, houve aquele primeiro momento do governo em que ela sofreu muitas críticas com teor machista, de que ela estaria se metendo demais na política, de que ela estaria governando no lugar do presidente Lula. Agora a gente vê que, de fato, ela saiu um pouco dos holofotes, mas queria dar a tua opinião. Como você acha que Janja pode atuar nessa eleição de forma aí também a ser essa pessoa, essa mulher que vai trazer esse voto feminino? Eu acho que tem, claro, tem um papel importante a Janja no governo e nessa interlocução com o eleitorado, mas é uma característica muito mais distinta o Partido dos Trabalhadores do que o PL, né? Por mais que a gente tenha tido, né, nos últimos anos, uma estratégia do PL Mulher, com a Michele Bolsonaro à frente, né, levando o PL Mulher para todos os estados e tudo mais, no PT isso já é uma estratégia há muito mais tempo, né? Então, o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem, por exemplo, cota de gênero para diretórios em todos os níveis, municipal, estadual e nacional. Então, isso já é institucionalizado no Partido dos Trabalhadores, né? Então, eu acho que
de estratégia do governo, né, para a campanha agora de reeleição do Lula, é muito mais efetivo uma comunicação sobre a política material, aquela que afeta mais a vida das mulheres, do que uma estratégia via primeira-dama, sabe? Eu acho que uma estratégia que busque mais, por exemplo, lidar com as questões de segurança, que a segurança pública hoje é um tema que afeta muito a vida das mulheres, né? E é uma pauta que o PT ainda não trabalhou muito a fundo, né? Eu acho que isso seria mais eficaz do que uma estratégia mais retórica de campanha, por exemplo, na minha opinião. E Carolina, outro aspecto dentro do que você está falando, de fato, a gente tem visto muito, inclusive, o presidente Lula, ele está discussando mais a respeito de violência contra a mulher, inclusive chegou a dizer que, caso seja eleito, ele vai trabalhar para que o crime de feminicídio ele seja ainda com uma pena maior. Dentre os pré-candidatos, como a gente falou mais cedo, só são 5 homens, os principais. Temos sim mulheres candidatas à presidência da República, mas os 5 principais, aqueles que aparecem mais nas pesquisas, são todos homens. Então, te questiono quais seriam as políticas públicas que esses candidatos devem trabalhar exatamente para poder conversar com esse eleitorado, que, como eu disse, é maioria no Brasil. Bom, as mulheres, quando a gente fala de mulheres, nós estamos falando de várias mulheres, né? É uma heterogeneidade dentro desse grupo. Então, é preciso olhar para a questão de raça, é preciso olhar para a questão de classe. Então, são várias questões que devem ser abordadas, né, para pegar os diferentes tipos de mulher e, enfim, não colocando em uma caixinha só, né? Como, por exemplo, a extrema-direita costuma colocar. E dentro disso, políticas públicas na área da saúde são extremamente importantes, né? As mulheres hoje, elas são as principais cuidadoras, tanto de crianças quanto de idosos. Então, políticas públicas que trouxerem soluções, né, para a questão do cuidado aos idosos. A gente tem uma população hoje muito mais envelhecida, né? Se a gente for comparar o governo Lula de 2003, né, a partir de 2003, para a população de hoje, a gente tem uma população que está mais velha, a gente tem um nível de fecundidade muito menor do que naquele ano, né? Então a gente tem menos jovens, uma população menos jovem, mais velha, isso é um fator importante. Outras questões também, como econômicas, então, de poder de compra, de qualidade do trabalho, a gente vê hoje também um paradoxo, né? Nós temos hoje os melhores indicadores em anos no que diz respeito à taxa de emprego, e outros indicadores também, né? Então, a gente teve uma melhoria nos indicadores, mas as pessoas ainda estão descontentes com a sua situação econômica, porque esses indicadores provavelmente não estão mais dando conta da complexidade hoje que a gente tem do mundo do trabalho, né? A gente teve uma precarização do trabalho muito grande, uma plataformização do trabalho, e tudo isso tem que ser visto também, né? A gente tem muitas mulheres também na informalidade do trabalho, e que isso implica também em outras questões que enfim, a classe política precisa observar. Bom, uma coisa é fato, né, a gente tem um percentual muito baixo de mulheres na Câmara dos Deputados, né, 18%, como você bem colocou. Isso também impacta, né, as mulheres nessa posição também, podendo ali legislar a favor das mulheres também, né. Então, não necessariamente que as mulheres vão ter pautas a favor de mulheres, a gente tem muitas mulheres que acabam não legislando a favor de mulheres, né, mas, tem também uma parte da ciência política, né, da teoria de representação, que vai dizer que é importante também essa presença, né, das mulheres, no parlamento. Só o fato de ter a presença e de ter a sua própria experiência, né, a sua vivência ali, podendo colocar essa sua vivência na sua política, na formação ali de políticas, né,
já é um fator que muda essa representação, né. Então, o próprio olhar da mulher, ela já muda, e enfim, isso pode vir também por meio de ministérios, na formulação de políticas públicas, como, o Lula mesmo fez agora nesse governo, né. Mas enfim, a gente tem muito ainda que melhorar na políticas, né, nessas políticas públicas voltadas para as mulheres também. Carolina, você trouxe pontos aí essenciais que não devem ser norteados apenas para pré-candidatos, mas para qualquer político que tente aí se eleger esse ano. Mas é vergonhoso pensar que a gente tem visto um movimento contra o voto feminino em 2026. E eu queria que você trouxesse para a gente aí uma análise de por que isso tem acontecido nesse momento. É claro que a gente sabe que é um movimento que é exportado, que é importado, né, na verdade, tem ganhado muita força nos Estados Unidos. Brasileiros que estão nos Estados Unidos reforçam esse discurso, tentando implantá-lo no Brasil, mas a gente sabe que tem gente aqui no Brasil que, de fato, está reverberando esse discurso. O quão é nocivo diante, primeiro, desse fato, dessas políticas públicas necessárias para as mulheres e também do fato de que temos só 18% das cadeiras da Câmara ocupadas por mulheres. Bom, Rafael, me faltam palavras para descrever o que eu sinto quando eu ouço esse tipo de coisa, né. Eu acho que é abominável, né, é um retrocesso tão grande esse tipo de fala, né, que é uma violência, né, uma violência contra a mulher, contra o que a gente pensa, contra o que os nossos direitos mais básicos, nossos direitos civis, os nossos direitos políticos. Então é algo tão abominável, né, e como você bem colocou, né, para a gente ver isso em 2026, um discurso antissufragista que era do século XIX, né, a gente vê hoje em 2026, isso é realmente lamentável, né, realmente lamentável e mais um motivo, que as mulheres têm para olhar muito bem para quem nós iremos votar agora em outubro, né. Então, é muito importante que a gente tenha mais mulheres no parlamento. A gente tem uma das piores representações do mundo. A gente está em centésimo trigésimo quarto lugar em representação feminina na Câmara dos Deputados, né? Considerando a Câmara Baixa dos países. É muito baixo. Isso é muito baixo. Isso é vergonhoso para o Brasil. A gente tem a pior representação na América Latina, no que diz respeito à representação feminina, então a gente tem muito que avançar e, sem dúvida, isso vem também como uma reação aos direitos adquiridos das mulheres, né. A gente teve um avanço dos direitos das mulheres desde os anos 2000, né, então em várias questões, questão do trabalho, da liberdade sexual, da liberdade reprodutiva, e isso acabou também, criando uma reação, né, de um movimento que a gente chama de reacionário, né, justamente porque reage contra esses progressos que nós tivemos ao longo dos anos 2000, sobretudo, né, aqui no Brasil. Então esse movimento vem como uma reação a esse progresso, a esses direitos conquistados, e nos deixa também muito alertas, né, no que diz respeito ao direito, né, à democracia, ela não é dada, os direitos eles não são dados, assim, de bandeja para gente, né, e por isso que é tão importante a gente defendê-los, né. Então, é lamentável esse tipo de fala, é inadmissível em uma democracia, né. Isso até faz a gente pensar também sobre a questão da liberdade, né, até onde vai a liberdade também de expressão, até você pode, se expressar querendo, tirar a possibilidade de expressão do outro, né, isso é uma questão também que a gente tem que lidar na democracia, né. Mas, sem dúvida, é um movimento de reação mesmo aos nossos direitos que adquirimos e que a gente tem que preservá-los, né, e para isso é tão importante também a defesa de políticas voltadas para as mulheres, enfim, para toda a população, para a gente não entrar também num essencialismo, né, mas a representação das mulheres é extremamente importante até para a gente mudar esse tipo de comportamento, de fala, enfim, de cultura, né, tão machista e misógina que a gente tem no Brasil. É isso, e só reforça o clichê de que a gente tem que saber bem em quem a gente aperta lá na urna eletrônica em outubro. Carolina, obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis.